dia, a gente está iniciando o nosso webinar sobre o PET 057, 110 057 e o 109EX com uma duração prevista de 1h30. A MSI vem há mais de 30 anos desenvolvendo aplicativos para gestão de operações e processos envolvidos na área de comércio exterior. O e-commerce é homologado e integrado aos principais RPs do mercado e a gente sempre está fazendo aí as atualizações também, que tanto o governo como os nossos clientes nos solicitam, né? Por isso a gente faz os webinars dos Pet Score para explicar o que a gente fez de alteração, seja para atender demandas do mercado, seja para atender novas legislações. Hoje a gente está contando com a presença de duas áreas, a academia, que sou eu e a Bruna. Eu sou a Juliana, mentora da academia, e com a área de produto, que é responsável pelos desenvolvimentos do nosso produto. A academia é responsável por prover os treinamentos e também por promover esses eventos para que todos tenham mais conhecimento sobre as nossas funcionalidades. Hoje a gente vai contar com a Isabela de produto apresentando. Pode iniciar. Bom dia, agradeço a participação de todos. Eu sou a Isabela, estou como supervisora do Departamento de Produto e vou apresentar para vocês hoje as correções e novas funcionalidades que nós liberamos nos patches citados pela Ju. Eu vou compartilhar a tela com vocês. A Juliana ela vai monitorar o chat, ok? Está previsto 1h30, porém 1 hora vai ser o suficiente. Depois nós vamos responder as perguntas que forem inseridas no chat. Então, o PET 109EX e o PET 110.057, ele contém melhorias e novas funcionalidades, tá? Então, vamos começar pelo módulo da importação. Então, no módulo da importação, na opção de exceções fiscais, foram incluídos duas novas funcionalidades. Então, na tela de exceção fiscal de imposto de importação, aqui nós temos o tipo, foi inserido um filtro de CFOP, ou seja, se for indicado um CFOP neste campo, esta exceção será aplicada somente se o CFOP do processo for o igual ao que foi indicado nessa seção fiscal. E também foi inserida a aba tipo de embarque como mais um filtro. Então, além da aba geral, que hoje tem o filtro por NCN, por família, por grupo, por código de material, também foi inserida a aba tipo de embarque. Então, se a empresa tem alguma exceção fiscal de I, que se aplica a determinados itens, mas somente para alguns tipos de embarque, uma vez informado o tipo do embarque aqui, a exceção será aplicada somente àquele tipo de embarque indicado. Claro que para a empresa que estiver habilitada para aquela exceção fiscal. Então, esta foi uma melhoria que nós atendemos através de uma solicitação de um cliente. Uma vez incluída essa melhoria na tela, nós tivemos que fazer adequações nas rotinas de desembaraço, onde temos a geração da DI e DSI, o simulador de custo, onde temos os cálculos, né, previstos dos impostos, e o licenciamento. Então, além da tela, as rotinas também foram adequadas para contemplar a funcionalidade. Interface de entrada de faturas. Nós temos uma tela no e-commerce que permite trabalhar com uma interface de entrada. Assim, o usuário não precisa digitar a fatura manualmente. Essa interface de entrada, ela estava lenta quando existiam muitas linhas a serem carregadas. Nós fizemos uma melhoria de performance e, inclusive, na validação. Aqui no cabeçalho, nós temos a barra de ferramentas e esse ícone em destaque, em amarelo. Ele é o ícone responsável pela validação da invoice. Então, uma vez feita a carga das linhas, o usuário precisa fazer a validação para que o sistema cheque se todos os requisitos, campos obrigatórios, foram atendidos nessa interface. Então, ao clicar nesse botão, é exibida a tela de inconsistências, a tela de inconsistências, e nessa tela são exibidos os dados que precisam ser corrigidos. Então, foi feita a melhoria de performance nessa interface de entrada.
Laudo de arqueação. As empresas que fazem importação a granel, quase que 100% das vezes, elas têm um laudo de arqueação emitido após a descarga da mercadoria no porto. O sistema tinha um bug em processos com drawback, onde existia a quebra de uma linha de invoice em duas linhas de licença, em função de aplicação de drawback parcial em uma das linhas, onde uma das linhas ficava na LI, né, ficava com drawback, e a outra sem, a gente tinha um problema, tinha um bug na tela de laudo. A tela ficava com as linhas duplicadas. Então, nós fizemos uma correção para que não aconteça mais a duplicação das linhas. Porque essa tela de laudo, ela aponta para invoice e não para a linha de licença. Então, não tinha por que exibir duas vezes. Então, foi feito um ajuste aqui. Também foi necessário fazer um ajuste na Totaliza, porque a Totaliza, quando era inserido o laudo de arqueação nessa situação, uma linha de invoice quebrada em duas de licença, era apresentado um erro na tela de que não existia saldo, que não tinha saldo suficiente. Foi feito um ajuste para que não acontecesse esse problema quando existia saldo. Emissão de nota fiscal. Nós fizemos algumas correções nas telas de emissão de nota fiscal. Então, nós corrigimos todas as telas de emissão de nota fiscal que tem a aba de dados adicionais e informações do fisco. Então, aqui na tela de nota fiscal, as telas elas têm dados adicionais e informações do fisco. Essas duas abas elas são iguais, porém elas trazem dados diferentes dependendo da configuração. Quando o usuário digitava apenas parte do código da informação complementar padrão, o sistema não reconhecia, e isso dificultava no dia a dia a inserção dos dados. Apesar de que a LOV funcionava, se buscado pela LOV, apresentava a mensagem, mas buscando direto pelo código, o código completo ou parte do código, a tela não fazia o reconhecimento. Nós fizemos uma melhoria aqui nessa LOV, tanto da aba dados adicionais, como na de informações do fisco, de todas as telas, para reconhecer a busca digitada ali, sem ter que abrir a lista de valores. Outra correção que nós fizemos também é se eu tinha uma informação vinculada aqui e eu apagasse o código, o sistema não estava apagando a descrição. Foi corrigido. Então, uma vez apagado o código e dado um tab, esse campo seguinte de descrição será também apagado. Então, esse daqui é uma correção e o anterior é uma melhoria. Ainda falando de emissão de nota fiscal de entrada, nós fizemos alguns ajustes no controle de embalagem da nota fiscal de entrada. Então, quando o usuário acessa a tela de nota fiscal de entrada para inserir informações de embalagens, ele pode respeitar, manter as embalagens que tiverem origem no conhecimento de transporte, ou ele pode alterar. Quando tinha um cenário com quebra de pedido, por CFOP ou por qualquer outro tipo de quebra previsto no parâmetro da importação, e o usuário fazia a alteração das embalagens, o sistema não respeitava o que o usuário preenchia nesse tipo de cenário específico. Então, foi ajustado. O que o usuário preencher na tela de embalagem, se ele mudar, né, mudar o que veio do conhecimento, vai respeitar o que ele inseriu. E uma vez que ele gere a preview da nota, se ele mudar de novo os dados na preview, vai respeitar o que está na preview. Tanto para a geração do PDF, que é um rascunho da nota, quanto na geração da nota fiscal eletrônica. Então, isso foi corrigido para alterações de embalagem e de peso bruto. Aqui eu já citei a parte das quebras, que também nós corrigimos. A quebra por container. A nota fiscal de entrada, ela tem um setup que permite a quebra de container. Então, quando é quebrado por container, o sistema, ele não deixa você fazer alterações nessa parte de embalagem, porque você definiu uma regra automática. Então, nesse caso, vai ser impresso um baú de metal e o peso referente às linhas inseridas das invoices em cada container.
Eu não posso informar mais de uma embalagem na tela de nota fiscal de entrada. Tinha um bug na tela que estava permitindo inserir. Nós inserimos uma trava. E lacre, o lacre, ele é por tipo de embalagem. Como a tela permitia por mais de uma embalagem, quando tinha lacre, não imprimia a nota fiscal corretamente. Nós fizemos o ajuste também no lacre. Então, esse patch teve algumas correções com relação a controle de embalagem. Na tela de nota fiscal de remessa e remessa por lote, nós também fizemos os mesmos ajustes com relação à embalagem. Uma vez alterado a embalagem na tela de emissão de nota de remessa e nota por lote, o que é respeitado é o que foi inserido pelo usuário na tela. E se ele alterar na preview, também vai ser respeitado o que ele colocou na preview, independente da informação que ele colocou na tela anteriormente. Então, praticamente foram ajustados os mesmos dados da nota fiscal de entrada. O que, que foi revalidado na tela de nota fiscal de remessa? Os lacres também foram ajustados para que eles fossem impressos corretamente quando existe informação de lacre. Os pesos totais, eles são calculados pelo Ecomex no controle de nota fiscal de remessa por quantidade, porém o usuário pode alterar. Então, nesse cenário, onde eu tenho aqui em cima controle de nota fiscal de remessa por quantidade, eu tenho que manipular a quantidade para emitir a simples remessa. O sistema calcula os pesos automáticos, mas o usuário pode trocar. Então, neste cenário, quantidade e pesos podem ser alterados. No cenário de controle por peso, o usuário pode alterar somente o peso da linha. Então, nesse tipo aqui, por peso, aqui na frente tem uma coluna de peso unitário. É o único campo que o usuário pode alterar neste tipo de controle. E as embalagens, claro. Os pesos totais, no caso de controle de nota por valor, são definidos pelo usuário. O usuário manipula o valor unitário, que está aqui, e depois ele informa os pesos dessa nota. Essa nota, como não muda a quantidade, então o usuário precisa definir se teve alteração de peso, senão todas as remessas ficarão com o mesmo peso. Nessa preview, que é a tela exibida antes da geração da nota fiscal eletrônica, as máscaras dos campos não estavam exibindo na formatação correta. Então, nós corrigimos e todas as máscaras agora estão com a formatação adequada. A preview, que é esse rascunho de nota, né, que é gerado antes de gerar a nota fiscal de entrada, ele foi corrigido para exibir as embalagens aqui de forma correta. Então, o que foi inserido nessa tela anterior é exibido aqui na preview e é constado na tela de manutenção de nota fiscal eletrônica. Quando a nota fiscal é por lote de embalagem, remessa por lote, as embalagens, elas são ajustadas no lote, não é na tela de geração. A tela é um pouco diferente, os ajustes ficam no lote. Esses ajustes que eles eram feitos, quando eram informadas as embalagens diferentes para cada lote, o sistema não respeitava, ele considerava do primeiro lote. Nós fizemos um ajuste para que fosse respeitado o que estivesse informado em cada lote. NTs. Esse boletim, ele contempla duas NTs. A NT 2019-001, nas suas versões 1.60, 1.61 e 1.62, está sendo contemplado neste boletim, e óbvio, nesses patches que foram liberados. O que esta NT publicou de relevante para o Ecomex e para os processos de Comex? Tem uma tag nova, CBNF-RBC, Código de Benefício Fiscal na UF, aplicado ao item quando houver redução de base de cálculo. Então, tem uma tag nova, quando existe redução de base de cálculo do ICMS, pode ser preenchida esta tag. Ela é obrigatória, ela é definida por estado. Então, tem estados que podem obrigar e outros estados que não. Esta NT, ela tinha um cenário novo de crédito presumido de ICMS nas notas de importação.
mas não foi liberado na NT nenhuma regra de cálculo, apenas um campo específico para informar o percentual. Nós liberamos o informe na época, pedimos para que as empresas que tivessem esse cenário que entrassem em contato conosco. Então, se houver alguma empresa com cenário de crédito presumido informado na nota fiscal de importação, não estamos falando de mercado interno aqui, só de importação. Peço que entre em contato com o produto, ok? Essa NT, ela é bem antiga, ela foi publicada em 2019 e ela vem sofrendo alterações. Então, a última alteração foi em março de 2024, na versão 162. As últimas alterações, que são as contempladas neste boletim, são essas daqui. Então, inclusão de campos para crédito presumido e inclusão de campo para o benefício fiscal de redução da base de cálculo, quando o ICMS for diferido, só se aplica para o ICMS diferido, que é o CST 51. Prorrogação da implementação da 1,60, a alteração do XML aqui, do esquema do XML, alteração de layout do grupo de crédito, e a alteração de regras de validação e nota fiscal de consumidor. Nota fiscal de consumidor não é emitida pelo e-commerce. E inclusão da obrigatoriedade do Código de Benefício Fiscal para o Espírito Santo. Então, as empresas que têm filiais ou que são do Espírito Santo precisam informar o Código de Benefício Fiscal. Entra em produção dia 1/7 de 2024. Então, a NT ela não entrou ainda em produção, ela está no ambiente de teste, mas ela entra dia 1 de julho. O que nós fizemos no e-commerce para atender essa NT? Nós criamos uma tabela de benefícios fiscais para emissão de nota. Antes, já existia um campo de benefício fiscal para o ICMS, que ficava na tela de emissão de nota fiscal. Era um campo livre. A empresa tinha que entrar linha a linha e preencher na mão cada benefício, se o Estado obrigasse. Nós criamos uma tabela para facilitar o repositório de dados dos códigos dos benefícios fiscais. Então, agora está tudo no e-commerce, nós transformamos o campo em uma log. A empresa pode selecionar. Nesta tabela, eu não tenho como carregar de web service em nenhum estado esses dados. Então, ela vai sair vazia para os clientes e cada cliente deve fazer o preenchimento da mesma. Então, aqui nós temos o código, que é um código sequencial de 1 ao infinito, não é utilizado para integração com a Cefaz. O que é utilizado? A descrição do benefício fiscal, o código do regime é que ele se aplica, porque pode ser que ele se aplique a um regime específico, como no caso da tag nova do benefício para redução de base, ele se aplica só ao diferimento, então aqui teria que ser colocado o código do diferimento. E nos campos data de início e fim, data de validade. E eu falei uma informação incorreta aqui. O código aqui deve ser o código do benefício de acordo com os dados disponibilizados pela Cefaz. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Aqui o código do diferimento é o 6, tá? Então, só para complementar aqui, o código do regime, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, refere-se ao campo código da tabela 132. Aqui nós temos um exemplo de códigos lá do Paraná. Então, naquele campo código tem que ir esse código aqui, PR 830136. Na descrição, é essa descrição aqui. E na data de início, a data de início que está aqui. A data final, quando não tem, fica vazia. Então, esses dados, código, descrição e o benefício a que se aplica, ao regime, né, a que se aplica, deve ser carregado na planilha. Para facilitar a inserção desses dados, porque esses dados, eles vêm num PDF, geralmente, tem muitos dados. O usuário pode transformar num Excel e carregar nas tabelas do sistema. Nós incluímos na barra de ferramentas de todas as tabelas esse ícone aqui, e ele permite que seja carregado um Excel na estrutura da tabela. Então, uma vez preenchido o Excel, é só clicar no ícone, pôr a planilha aqui e fazer a carga. Se o usuário não sabe qual é o template que ele tem que usar, é só ele clicar em baixar template
vai ser disponibilizada a planilha. Aqui nas células tem os comentários, quando o usuário para com o mouse, ele vê os comentários dos campos. Ele preenche o template e ele carrega. Bem fácil de fazer essa operação. Está liberado para todas as tabelas do sistema a carga via Excel agora. Na tela de exceção fiscal, nós incluímos o campo código benefício UEF, que se aplica para a redução de base quando for diferimento. Então, regime diferimento, campo de redução de base preenchido, eu posso definir antecipadamente um código de benefício. Posso, não é obrigatório. Tá? E aí, na lobby vai exibir os códigos, a empresa seleciona. Uma vez feita essa exceção, se ela foi aplicada ao processo, no momento de emitir a nota fiscal, esse código será carregado automaticamente na tela da nota fiscal. Aqui só um exemplo do preenchimento. Essa tela, deixa eu só voltar um minuto aqui. Essa tela, ela tem dois campos. O código de benefício fiscal da base, que é o de cima, está marcado no lugar errado aqui, ó, é o de cima, e o código de benefício fiscal padrão do Estado, tá? Eu posso preencher os dois aqui, que os dois serão informados na tela de nota fiscal. Eu vou corrigir o boletim naquela parte, não está incorreto. Emissão de nota fiscal de entrada. Incluímos o campo de benefício fiscal de redução de base, e esse campo ele será liberado para edição ou preenchimento se o regime de tributação for diferimento e houver redução de base. A nota fiscal complementar de despesa e a nota fiscal complementar de imposto contempla a redução de bases, uma sobre as despesas, né, que são bases do ICMS, e a outra sobre o imposto. Aplica-se as mesmas regras, porque as duas tem o ICMS na nota. Então, aqui está a tela, e esse é o campo novo que foi incluído. Ou ele vem da exceção fiscal, ou ele é uma LOV que o usuário pode selecionar. É tag opcional na nota fiscal eletrônica, não precisa ser preenchido se o Estado não exigiu. Já existia esse campo, código do benefício na UF, que são para os outros casos, que não é redução de base nem diferimento, ele já existia na nota, a gente transformou ele numa LOV, para facilitar o preenchimento. Esse também pode vir da exceção se for aplicado ao processo. Na tela de manutenção de nota fiscal eletrônica, incluímos o campo só para demonstrar o valor informado na tela de geração. Esse campo não pode ser alterado aqui, é só uma visão. E no XML, como vocês podem ver aqui, ó, a ocorrência é 0 de 1. Então, indica que não é obrigatório para todos os estados. E aqui, na observação, tem a descrição. Uma observação importante que deve ser usado o mesmo código utilizado na EFD, que é uma transação fiscal das notas fiscais, do SPED fiscal. Então, essa tag, ela foi incluída aqui no XML. Então, uma vez preenchida, ela é levada para o XML. Outra NT. Agora a NT 2023-004 nas versões 1.0 e 1.10. Essa NT incluiu novos campos e novas regras. Ela foi publicada em março, a versão 1.0 foi em dezembro de 2023 e a última atualização em março de 2024. Nós estamos tratando as versões 1.0, 1.10 e a 1.11 aqui também, tá? A 1.11 não teve alteração. Então, está aqui, ó. Foi só alteração de esquema, tá? Por isso que não tá ali. A 1.10 publicou a INT com as regras, a 1.0 a 1.10 teve alteração de regras, e a 1.11 teve alteração de XML. A versão 1.10, o que ela impacta nos processos de comércio exterior? Existem tags referente a grupo de acesso referenciado. Esse grupo de acesso referenciado, ele já existia na nota fiscal eletrônica, ele não é novo. Foram incluídas opções nele. Então, aqui nós temos destacado em verde, que no indicador de origem do processo foi incluída a CONFAS
E no tipo de ato concessório foi incluído ajuste CNF e convênio ICMS. Já existia antes o termo de acordo, o regime especial e a autorização específica. Foram incluídos mais dados para a utilização das empresas. O que mais foi incluído nessa versão? A Cefaz, ela fez um ajuste em função da do INPE. Então, aqui foram renomeados, né, as vias de transporte. Conduto, meios próprios, entrada ficta, courier, irmãos, reboque. Para o e-commerce não impacta em nada o que foi feito aqui, porque nós já tratamos pelo código. A gente não envia a descrição, então não é um problema. Mas mesmo assim nós adequamos as descrições para que ficassem iguais a Cefaz. Então, na tabela 912, que é uma carga do Siscomex, os dados são um pouco diferentes. Se vocês observarem aqui, tubo condutor, que é o código 8, para o Siscomex é tubo condutor, para a Cefaz é conduto barra rede de transmissão. Então, nas telas de nota fiscal eletrônica, nós vamos mostrar os dados que a Cefaz pede. E na DI do INPE, nós vamos mostrar a tabela do Siscomex. Foi só um ajuste de texto, não impactou o processo. Grupo de distribuição de CMS. Essa é a principal alteração desta nota técnica. Foi criada uma tag nova, que é IND Deduz Deson. Essa tag nova é para indicar para a Cefaz se o valor do ICMS desonerado do processo deve ser deduzido ou não do valor dos produtos. Então, essa tag não foi só incluída uma tag, foi incluída uma tag com 3 regras. Essa tag, ela pode ser preenchida com 0, 1, ou ela pode não ser enviada. Vou mostrar para vocês os detalhes mais adiante. Então, foi criada uma tag nova, que influencia diretamente no total da nota fiscal, dependendo do que a empresa determinar. E foram criados novos campos de rejeição, novos códigos. Nós fizemos um script e inserimos no patch. E também tem uma regra de validação nova. Quando a operação for de Zona Franca de Manaus, a tag INPE deduz DESON obrigatoriamente tem que ser preenchida com 1. Então, se eu estiver trabalhando com importações de Zona Franca de Manaus e tem desoneração de ICMS, obrigatoriamente eu tenho que descontar o ICMS desonerado na nota fiscal eletrônica. Nós travamos essa regra no sistema, para que a empresa não emita errado. Você não vai rejeitar a nota fiscal. E também foram criados novos campos de rejeição para a Zona Franca de Manaus. A versão 1.11 prorrogou a implementação, que também entra dia 1 do 7. A alteração do esquema, já estava ok o nosso esquema, ele entrou já dia 6 do 5, mas não teve impacto, mas as tags entram dia 1 do 4, 1 do 7. E o que foi necessário ser feito no e-commerce? Na tabela de rejeição e denegação, 165, nós incluímos os códigos novos, tanto da parte da Sulforama quanto os outros. Na tela de exceção fiscal, nós tivemos que inserir novas tratativas na exceção de ICMS, no campo indicador do processo, porque foi incluída a CONFAS, e no campo seguinte, que são os tipos de ato concessório, foi inserido ajuste CNF e convênio ICMS. Então, aqui, ó, foram colocados os novos campos. E tem uma mensagem na tela, né, que o tipo do ato é válido somente para a origem do processo igual a Cefaz. Então, eu só consigo preencher o campo seguinte se esse campo anterior for Cefaz. Essa regra já é antiga, não foi determinada nessa NT, mas ela se manteve. Então, tem uma trava aí para o usuário não informar errado. Outra tratativa que foi feita na tela de exceção fiscal. Se o motivo da desoneração for SUFRAMA,
este campo que indica se desconta ou não o ICMS exonerado do processo, não é possível ser alterado. Ele fica travado com um sim, se foi usada a exceção fiscal no processo, tá? Esse campo trava. Não é permitido fazer alteração. Nós incluímos esse pop list novo na tela de exceção, quando o cenário tem aqui a desoneração, né? Motivo de desoneração preenchido, para que o usuário defina se ele quer, para aquele caso, desconte ou não. E todas as rotinas de geração de LI, IDI e nota que têm origem do processo foram alteradas para considerar os códigos novos. Ali é a DI, a LI, aqui é a DI. E na tela de nota fiscal, o campo está aqui. Na aba Informações Adicionais, Referências, Origem do Processo. A nota fiscal complementar de imposto, ela possui os mesmos parâmetros da nota fiscal de entrada. Então, segue a mesma tratativa. Nos parâmetros de importação, nós incluímos também um setup indicando como que deve ser tratado o ICMS desonerado. Já existia esse flag aqui, ó, tratar ICMS desonerado na NFE, a empresa marcava se sim ou se não. Quando marcado que sim, era mandado a tag de valor de ICMS desonerado na nota fiscal. Quando não marcado, não era enviada a tag. Agora, quando você marca, você tem que dizer, além de dizer que está enviando a tag, se deve descontar ou não. Então, tem esse pop list aqui que foi incluído. Se o processo tem exceção fiscal, vale, né, sobrepõe os parâmetros. Então, a exceção fiscal é sempre a que vale quando aplicada. Se não houver exceção fiscal e teve desonerado, vai valer o que está na tela de parâmetros de importação. Aí, no XML da nota fiscal eletrônica foi incluído essa tag, e ela é preenchido com sim, quando aqui está sim, preenche com um, quando aqui está não, preenche com dois nessa tag, e se este campo não for configurado, a tag não é enviada no XML da nota fiscal eletrônica. Então, aqui tem um exemplo do XML. Fica na estrutura do ICMS, tá? É uma tag dentro da estrutura do ICMS, e ela pode ser preenchida com 0 ou 1, ou ela não é enviada. Na tela de manutenção de notas fiscais, nós fizemos o ajuste do depara da tabela 912 com as vias de transporte. Então, aqui nós acertamos as nomenclaturas, os códigos não mudaram. É só um acerto de layout. Então, todas as telas de manutenção foram acertadas, com base nessa tabela aqui da Cefaz. Na aba Produtos e Serviços, tem um botão Detalhes, e além das linhas, né? Nós incluímos um flag para indicar se tem desconto do ICMS desonerado ou não. Então, aqui na linha foi colocado esse flag, é só um indicador, o usuário não consegue mexer uma vez que a nota está emitida. E indica se esse valor vai ser descontado do produto ou não. Esse flag só é marcado quando esse valor desonerado é maior que zero. Se ele for zero, não tem sentido ter essa indicação aqui. E tem o botão detalhes aqui, e nesse botão detalhes é indicado o valor de ICMS desonerado. Quando o flag desk, que é desconto, está marcado, esse valor aparece negativo e é descontado do valor do produto. Se o desk não está marcado, não mostra aqui e não desconta do total do produto, na linha do item. Aí nós temos também a aba Notas Fiscais. Na aba Notas Fiscais, quando foi marcado para descontar, também vai aparecer aqui o valor do desconto desonerado referente a esse campo, o valor total dos produtos, e, consequentemente, vai refletir no total da nota. Então, quando descontado, desconto do produto, da linha do produto e desconto do total da nota. No XML, eu já falei a regra anteriormente, eu vou mostrar o XML aqui. Então, aqui está a instrução da Cefaz, né, onde reflete, que é no produto, quando tem desconto. E aqui tem um exemplo. Então, essa é a tag de produto que sofre o impacto
quando tem desoneração. Essa tag VPROD, que fica dentro de produto. Aqui nós temos o valor desonerado, que está dentro do ICMS, da tag de ICMS de cada produto, né, do grupo de ICMS. E no total da nota, quando marcado que aqui ó, vai descontar, aqui tem a dedução, INPE, DEDUZ, DESON, igual a 1, vai ser descontado esse valor dos produtos e vai refletir aqui. Então, aqui você já vê que o valor está descontado. Esse é o reflexo na nota fiscal eletrônica. Quando o processo é de SUFRAMA, tem lá o motivo SUFRAMA, no motivo de desoneração, que está aqui, ó, MOT 10 ICMS igual a 7, que é o SUFRAMA, sempre vai ser preenchido com 1. Mesmo que o usuário esqueça, nós vamos preencher com 1. Mensagerias. Synchrony Master SAF. Integração Core foi liberado no PET, só aplicar, que vai estar contemplado com as novas funcionalidades. Integração SAP, muito importante. A SAP publicou notas com alterações na J1B1N. A empresa precisa aplicar todas as notas SAP. E nossas requests, nós tivemos que alterar via ABAP o nosso programa que gera J1B1N. Então, liberamos requests. Tem request para o SAP 700, para o HANA 001, para o HANA 002. O HANA 003, ele não está publicado oficialmente. Se algum cliente já tem esse HANA instalado, entre em contato conosco que nós liberamos o pacote, tá? E quem tem SAP, a infra da empresa com acesso ao SAP tem que entrar lá, baixar as notas SAP e aplicar no ERP. Não é a NSI que faz esse trabalho, é a própria empresa. Aqui eu coloquei um exemplo de como a SAP publica. Então, ela publica um informativo, né, falando que vai ter as alterações, quando que ela vai liberar essas alterações, e depois ela libera uns quadrantes, como aqui no exemplo, indicando qual é o status de cada um, se está em análise, se já foi liberado, se já foi avaliado. Então, a infra da empresa ou o técnico responsável pela integração SAP tem acesso a esses dados e consegue fazer o download das notas para aplicar no ambiente. Estão diretamente ligadas as notas SAP e as requests e-commerce. Tem que ter as duas. Uma só não vai funcionar. Se esqueci de aplicar as notas SAP, não vai funcionar. E muito provavelmente vai parar já com B1N, porque você vai tentar mandar uma informação que o SAP não está preparado para receber. E o contrário também. Se o SAP estiver esperando e nós não enviarmos, vai dar erro que está faltando alguma informação. Como nesse caso ela é opcional, ela não é obrigatória, então não vai travar já com B1N se não for enviado. Mas existem casos que pode acontecer. Outras mensagerias. Empresas que trabalham com outras mensagerias que não são suportadas pelo Core NSI, que são customizados à empresa, precisa adequar para tratar essa NT. Acabamos importação, vou entrar num outro tópico, pré-embarque. Nós temos um módulo de pré-embarque interno, dentro do e-commerce, né? E nós temos duas telas. A consulta de log de inconsistências por lote e a consulta de log de inconsistências do pré-embarque. As duas telas, elas são iguais, mas elas são acessadas por perfis diferentes de usuário. E elas tinham um bug, que quando enviava, né, clicava-se no botão para enviar e-mail, a tela apresentava um bug e não era executada a função adequada. A gente realizou um ajuste para não permitir clicar no botão forçar nesta tela, né, com esse perfil, quando a tela estiver aberta em modo de consulta. E também foi ajustado o botão enviar e-mail, que exibia um erro no rodapé quando o usuário tentava fazer o envio das inconsistências para alguém. Então, foi corrigido esses dois pontos, nas duas visões, tanto na de lote quanto na do pré-embarque. As duas têm a mesma função, mostra dados diferentes conforme a visão. Foi feito o ajuste nas duas.
Módulo utilitários. Algumas empresas utilizam, têm contratado a carga de NCM, de taxas, de NVE, do Intelligent Compute. É uma ferramenta paga, contratada à parte. No arquivo que nós lemos os dados do COFINS majorado, este arquivo, em alguns casos, não tinha a data de vencimento do COFINS majorado. Quando a carga era executada, era exibido esse erro na tela de uma Unique Constraint e não fazia a inserção corretamente do COFINS majorado, ficava vazio. Então, nós fizemos um ajuste para que quando o campo não estivesse preenchido na estrutura do arquivo, né, para que a gente fizesse a inserção mesmo assim. Na verdade, a gente não faz a inserção. A gente dá um aviso de que o governo não liberou ainda as vigências do COFINS majorado para aquela NCM, então ele não vai ser carregado. Aí vai ser exibido um alerta na tela para que a empresa saiba que aquele dado ainda não está disponível. Isso foi resolvido a partir do dia 1 de abril de 2024. Então, quem aplicou esse patch, usa o Intelligent Content, a partir do dia 1 de abril não teve mais esse problema, porque o governo acertou as datas de vigência. Mas antes dessa data, não tinha acertado tudo ainda, então tentava carregar, dava problema. Integração SAP. Nós fizemos um desenvolvimento novo. De forma standard, é possível inserir o código TIM no cadastro do fornecedor do SAP. O código TIM é o Trader Identification Number do fornecedor no exterior, que é o código aplicado àquele fornecedor em qualquer lugar do mundo. É como se fosse o CNPJ aqui no Brasil. Quando o Portal Único entrou, esse código TIM, ele era obrigatório no catálogo de produto. Tinha que informar lá no operador estrangeiro. Aí muitas empresas começaram a discutir onde que essa informação poderia estar no SAP. Nós tivemos que aguardar um posicionamento da SAP para identificar o campo standard, porque não adiantava trabalhar com o campo texto, que cada empresa utilizaria de uma forma. Então, agora temos uma forma standard para tratar esse código TIM. Isabela, preciso preencher o código TIM no SAP para usar catálogo de produto? Não. Isso é uma melhoria, é um facilitador. Se eu quiser pôr no SAP, uma vez inserido no SAP, será refletido no IDOC quando processado no e-commerce, tá? É um opcional. Então, lá no cadastro do fornecedor, na parte de identificação, número de identificação fiscal, tem que estar configurado o tipo, né, que é o país, no caso aqui é a Alemanha, e o código da identificação fiscal, que é o NIF longo. Uma vez tendo esse dado preenchido lá no cadastro do fornecedor, aqui tem dados técnicos da transação, tá? Mas uma vez preenchido na tela do SAP e tendo a configuração no e-commerce, na tabela 902 do e-commerce, nós criamos o atributo 10 para informar o código do tipo de identificação fiscal do SAP. É um depara. Então, aqui na tabela, eu tenho que informar o código. Se eu tivesse usado esse exemplo aqui, seria D0, mas eu fiz um exemplo com os Estados Unidos. Então, aqui foi o S1. Configurei Estados Unidos como o S1. Aí, estando este código lá no SAP, aqui tem um exemplo de vários códigos. A D3 para Andorra, a E0 para, esse eu não sei o que é, deve ser União Europeia. A R, um A para Argentina, um B e assim por diante. Então, essa tabela é do SAP, é que vai aparecer para vocês lá no cadastro da entidade, e uma vez configurado o depara dela na 902, quando o IDOC for processado, ele vai exibir no e-commerce. Então, aqui está o exemplo do S1. Para os Estados Unidos, o código é o S1. Então, o código que vai ser levado para aquele fornecedor, daquele endereço dos Estados Unidos, vai ser o S300000067. Processado o IDOC no e-commerce, com sucesso, eu tenho aqui uma estrutura, né, mostrando como o IDOC é processado, isso é mais para o técnico, mas eu tenho aqui na tela o campo com o código TIM refletido.
No boletim, nós colocamos todos os passos, porque às vezes existe uma dificuldade em entender como que é o preenchimento do campo, como foi feita a estrutura técnica, então o boletim está bem completo, indicando como foi montado. Então, uma vez preenchido no SAP, vai aparecer aqui. Se alterado no SAP, ao rodar um novo IDOC, vai ser alterado esse campo aqui. E também, se esse fornecedor já foi enviado lá para o catálogo de produto com esse código TIM, e depois rodou um IDOC e veio um novo, vai ser enviado um alerta para alguém configurado na empresa, que tem responsabilidade por sanear o catálogo, que foi mudado o código TIM para que a pessoa faça o ajuste necessário lá no portal. Então, tem esse aviso para que não fique uma informação no SAP e uma informação no catálogo de produto. Aqui, ó, mostrando o país, que é os Estados Unidos. Outra, outra melhoria que nós fizemos na integração SAP. Eu acredito que é um problema frequente. Se eu faço a aprovação, falar de uma despesa ou de uma invoice, qualquer transação que for utilizada a FB60, eu faço um envio de uma FB60 para o SAP no mês de abril, por exemplo. Fiz o envio da FB60 no mês de abril. Agora, no mês de maio, foi identificado que estava errado, precisa fazer o estorno. Então, a pessoa, o usuário entra no e-commerce, desmarca a aprovação e tenta gerar o estorno, que geralmente é a FB08 que é configurada, né? Na hora de fazer esse estorno, o e-commerce não conseguia fazer o estorno. E o SAP retornava um erro, porque falava que o período fiscal estava fechado. Então, se é de abril, já foi fechado o período fiscal de abril. Tentava estornar em abril, e aí não tinha como, está fechado. Aí foi feito um ajuste na função de estorno da FB08 para preencher o campo Budate com um Coringa ou um Cisdate. Então, no caso do Cisdate, vai ser preenchido o campo Budate com a data do mês corrente. Então, tentei estornar em maio, vai mandar na Budate a data de estorno com maio. Aí não vai dar mais uma intercorrência, o período fiscal está fechado. Se a empresa quiser usar outra regra, é só criar um Coringa e fazer a configuração para usar outra regra. J1B1N. Liberamos uma nova tratativa para ICMS diferido, tá? Então, para atender a apuração fiscal da nota indicada na nota fiscal eletrônica, que tem que ser enviado o percentual de diferimento como 100, quando o processo é 100% diferido, foi criado o código ICMS-DIF para ser usado no botão Impostos da J1B1N, com esta configuração que está aqui. Então, base excluída com não preencher, valor marcado para ser informado na J1B1N, outras bases total da nota e soma no total da nota. Com esta configuração que está aqui, foi liberado o preenchimento no SAP do campo outras bases, considerando a base do I, o valor do I, valor do IPI, valor do PIS, valor do COFINS, valor das despesas acessórias no ICMS, menos o AFRMN. Então, este é o cálculo que é utilizado. Ah, e mais o antidumping, e depois soma o FRMM de novo, mais o FRMM de novo. Ele tira em cima lá das despesas acessórias e ele soma aqui. Isso ocorre quando é diferido e eu tenho aqui a base de cálculo preenchida. Eu mando para o SAP o código do ICMS que foi definido lá, no caso, no exemplo aqui foi ICM2, em outras bases eu mando a soma de todos aqueles campos. Então, essa é uma tratativa específica de algumas empresas. Tem empresas que nem vão precisar dessa funcionalidade. Isso foi apurado pelo fiscal de algumas empresas e nós inserimos no fórum. Quando eu gero uma nota fiscal eletrônica na integração SAP, o sistema preenche na linha esse campo, ID SAP. Eu tinha um bug, eu não estava preenchendo adequadamente em alguns cenários.
E esse ID SAP ajuda a empresa a identificar qual que é o cenário da J1B1N aplicado naquela linha. Então, nesse exemplo aqui, 70, o ID SAP é o 70. Lá na J1B1N, eu tenho aqui o ID 70. Então, através de um duplo clique aqui, eu já consigo ver qual é o setup daquela linha para J1B1N. Tinha um problema ao preencher esse ID, em alguns casos, nós fizemos o ajuste. Então, agora vai ser preenchido 100% das notas fiscais com integração SAP. O passado, as notas que já foram emitidas não terão esse campo atualizado. É daqui para frente, as próximas notas. E temos uma melhoria com relação à exportação. Existe uma tabela que é Ecomex XPNF, e ela é alimentada com dados do Ecomex para que o SAP consuma e possa emitir a nota fiscal ou possa utilizar em qualquer outra funcionalidade que a empresa entenda como necessário. Foi inserido nessa tabela 4 novos campos: número da carta de crédito, a emenda, o código do banco e o nome do banco. Então, esses campos novos foram posicionados no final da tabela, são as últimas colunas. O Ecomex vai alimentar esses campos com base no setup da tabela 203. Então, se já estiver configurado para enviar dados de faturamento nessa tabela, quando a data de faturamento, que é uma data da 203, for preenchida, esses campos também serão alimentados quando essa data for preenchida no cronograma. E será preenchido com base na carta de crédito constante na fatura, desde que ela seja regente, tá? Então, aqui temos a tabela, é técnica essa parte, tá? Com os campos criados, os tamanhos dos campos respeitam os tamanhos do Ecomex. A fatura tem os dados da carta de crédito na capa, quando ela é regente, é daqui que o sistema obtém a informação para preencher aqueles dados, e a data, conforme a data que a empresa determinou. Aqui eu pintei a data de liberação de faturamento, que é a mais comum, mas poderia ser outra. Uma vez processada a remessa, essa tabela no SAP, ela vai ser alimentada com os dados da carta de crédito. Então, é uma nova funcionalidade que, caso a empresa necessite desses dados para alguma coisa, ela pode construir alguma função em cima dessa informação depois. Bom, eu fiz a apresentação das principais melhorias e funcionalidades que foram liberadas nesses patches. Ju, pode passar as perguntas para mim, que é se vocês já responderam alguma, tem alguma que ficou para eu responder? Uhum. Aqui no chat o pessoal não subiu perguntas durante a apresentação. Pessoal, se tiver alguma pergunta, podem mandar, que a gente responde por aqui agora. Mas se não. Bom, se não tem perguntas, eu quero dar um aviso. Semana que vem, nós faremos 3 webinars sobre Portal Único, 21, 22 e 23, das 9 a meio-dia. Talvez não consuma todo esse tempo, a gente consiga fazer em um tempo menor. Mas como nós vamos abrir para perguntas, e é um tema que está muito em evidência, então nós deixamos esse tempo para que haja tempo hábil para que eu possa esclarecer as dúvidas. No primeiro dia, eu vou falar de catálogo de produto. Então, vamos contemplar operador estrangeiro e produto. Operador estrangeiro engloba fabricante e fornecedor. Produto engloba tratativa de atributos, vínculo de fabricante no cadastro de produto. Aí nós vamos falar como operar o e-commerce, quais são as regras, quais são as funcionalidades que o e-commerce tem disponível, alertas, controle de dados mestres e tudo mais que o sistema tem até a data de hoje liberado para este tema. No segundo dia, nós vamos falar sobre LPCO. Não é o LPCO da Anvisa, do Inmetro, mapa que já falamos no passado. Este LPCO é o LPCO ligado na do INPE, não é o LPCO que usa na ELI e na DI, porque o que a gente já fez não mudou. Então, o que foi falado no treinamento passado sobre LPCO ainda se mantém para aqueles integrados a LI e DI. Este será LPCO vinculado
a do INPE. E no último dia, vamos demonstrar a do INPE. Então, é um webinar muito importante para as empresas que ainda têm dúvidas de como o e-commerce pode ajudar, quais são as contribuições que nós estamos oferecendo ali nesse tipo de controle. Vai ser um webinar bem completo. Gostaria muito que vocês participassem e que já pensassem em perguntas e trouxessem essas perguntas para os dias do webinar, para que a gente possa esclarecer para todo mundo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida também de uma outra empresa, ok? Sim. A Depois, né, Juliana tá, Bruna, a esse Juliana, treinamento, pode falar, pode terminar. depois a academia vai poder replicar esse treinamento individualmente para cada empresa, aí mediante uma contratação de um treinamento particular, caso a empresa queira, né, Bruna? É isso que eu ia falar. É extremamente importante vocês participarem, tá? É um evento gratuito para todos os nossos clientes. Se de repente vocês não recebeu o convite, pode me mandar o e-mail que eu encaminho para vocês, mas a Juliana está colocando no chat. E depois desse webinar, nós não iremos fazer mais nenhum outro evento gratuito para os nossos clientes. Aí sim será uma proposta comercial, né, junto com o executivo de vendas de vocês, com o escopo de treinamento, inclusive nós já estamos vendendo, se de repente os clientes que quiserem aí uma proposta personalizada, treinamento em cima do ambiente que vocês estão operando, é com a academia, tá? Nós já temos um catálogo de treinamento para catálogo de produto, para LPCO e para do INPE também. Então, já está liberado para todos os executivos de contas. O webinar, ele ficará gravado, a academia irá disponibilizar, então se alguém não puder participar, né, Bruna? Depois ele vai Sim. sofrer uma edição, leva alguns dias para que essa edição ocorra, e aí vocês podem solicitar que a academia disponibiliza os webinars que ficarão gravados. Sim, os clientes que já pagam pela recorrência da academia, né, através do site, vocês conseguem consultar esses webinars, não, por exemplo, de hoje, todos que nós estamos fazendo, no momento que vocês precisarem, é muito fácil a pesquisa através do site da academia. E para aqueles clientes que não pagam a recorrência da academia, vocês podem solicitar pelo marketing. Eles também disponibilizam o link do canal do YouTube, e lá a gente também tem todos os webinars gravados. Isa, uma pergunta que Diga. veio aqui. A Adriana Leite perguntou: para receber o código TIM no iDoc de fornecedor, requer a aplicação de um novo suporte package no SAP? O código TIM não precisa de suporte package, só precisa estar com esse patch aqui aplicado, porque o campo ele já é standard do SAP, tá? Não precisa de suporte package aqui para o código TIM. Beleza. Foi só colocado um depara na estrutura do iDoc, tá? Então, aplicando o patch, se o iDoc não for customizado, tá? Importante, Importante. vai funcionar. Se for um iDoc custom, precisa de customização. Tá. De pergunta que veio foi só essa mesmo, durante a. Eu vou falar sobre esse tema do SAP também no treinamento da semana que vem, tá? Mas eu Tá, já adiantei aqui, porque muitas empresas estavam perguntando, a minha integração SAP, eu quero pôr o código no SAP, tem como? Tem. Então, eu resolvi falar aqui para adiantar esse tópico. legal. Bem, pessoal, bem, não tivemos mais dúvidas, então, reforçando aí, os links dos treinamentos da próxima semana, né, dos webinars, estão aí no chat também. Se alguém não recebeu, pode falar com a gente também, mas eu também vou subir aqui para vocês o cadastro do nosso informativo, que aí, Uhum. fazendo o cadastro por esse link, vocês recebem todas as atualizações que a gente tem, que a nossa equipe de marketing manda, inclusive dos webinars. E mas qualquer coisa, vocês também podem mandar e-mail tanto para academia@comics como para produto@comics, que aí a gente responde com as dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida além do que foi falado aqui, ou também sobre os webinars que vão acontecer. É isso aí.
Obrigada pela presença de todos, obrigada Isa, obrigada Ju, e até o nosso próximo, na próxima semana. Obrigada, Até mais, pessoal. pessoal. Bom dia. Bom Tchau. dia. Tchau, tchau.